O conflito entre Israel e o Hamas se intensificou novamente depois de uma trégua de 6 dias que foi rompida pelo grupo extremista. Israel reagiu com força e atacou vários alvos do Hamas. Segundo as Forças de Defesa de Israel, FDI, mais de 200 locais usados pelos terroristas foram destruídos nos combates. Além disso, as FDI informaram que depois da trégua, o exército israelense eliminou centenas de túneis do Hamas, usados para entrar e sair de Gaza. O que mais chamou a atenção, no entanto, foi a questão de qual seria a política de Israel após a guerra contra o Hamas, que controla a faixa de Gaza. Israel fez uma declaração surpreendente sobre essa questão. Segundo autoridades israelenses, a inteligência de Israel está planejando eliminar os líderes do Hamas pelo mundo, depois que a guerra em Gaza acabar. Eles estão se preparando para uma longa campanha de perseguição aos terroristas responsáveis pelos ataques de 7 de outubro. Essa estratégia de Israel se inspira em uma campanha de décadas para matar os terroristas do Hamas, que participaram do massacre nas Olimpíadas de Munique na década de 1970. Mas essas operações de eliminação no território do Catar ou da Turquia poderiam ter atrapalhado ou complicado os esforços diplomáticos para libertar os reféns nas mãos do Hamas. Por isso a ideia foi adiada, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em um pronunciamento recente sobre o tema, voltou a falar sobre os planos de matar os líderes do Hamas no exterior, se referindo ao Serviço de Inteligência Estrangeiro de Israel. Eles ordenaram que agissem contra os líderes terroristas do Hamas onde quer que eles estejam. Também foi confirmado pelas autoridades de Israel que, a mando do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, as principais agências de inteligência de Israel estão elaborando planos para perseguir os líderes do Hamas que estão no Líbano e no pequeno país do Golfo, Catar, que permitiu ao grupo ter um posto político em Doha por 10 anos. Os novos planos são vistos como uma nova oportunidade para Netanyahu, que em 1997 ordenou uma tentativa frustrada de envenenar o líder terrorista do Hamas, Khaled Meshaal, na Jordânia. No discurso em que o ministro da Defesa de Netanyahu, Yoav Gallant, afirmou que os líderes terroristas do Hamas estão com os dias contados e que esses líderes terroristas estão na mira de Israel. Embora Israel normalmente mantenha esses esforços em sigilo, os líderes do país não tiveram receio de anunciar o seu propósito de perseguir todos os culpados pelo ataque de 7 de outubro, assim como fizeram com os culpados pelo ataque terrorista palestino que tirou a vida de 11 pessoas, incluindo atletas e treinadores israelenses nas Olimpíadas de Munique em 1972. De acordo com autoridades, a questão para os líderes israelenses agora não é se devem tentar matar os líderes do Hamas em outras partes do mundo, mas onde e como. Os planos em andamento para matar líderes terroristas são um prolongamento da guerra de Israel em Gaza e uma demonstração da sua vontade de assegurar que o Hamas nunca mais seja uma ameaça grave para Israel. No entanto, os assassinatos seletivos no exterior podem violar o direito internacional e colocar em risco os agentes de Israel que podem não conseguir voltar aos países onde operam sem autorização. Em contrapartida a esse risco de reação, devemos também nos perguntar por que o Hamas iniciou a guerra até agora e como está lidando com os confrontos atualmente. Israel começou a planejar como atacar os líderes terroristas do Hamas logo depois de 7 de outubro, quando o grupo extremista fez um ataque que Israel afirmou que tirou a vida de dezenas de pessoas, na maioria civis. Além disso, como você sabe, mais de 200 pessoas, incluindo europeus com dupla nacionalidade israelense, foram raptadas e levadas para Gaza. Então Israel tem o direito natural de fazer essa operação para acabar com os líderes terroristas do Hamas, e por isso que esses planos israelenses para matar os líderes terroristas do Hamas voltaram. Outro motivo foi que as autoridades israelenses ficaram especialmente revoltadas com um vídeo dos líderes do Hamas, incluindo o líder terrorista do Hamas, Ismail Haniyeh, celebrando e rezando em um de seus escritórios enquanto assistiam ao noticiário ao vivo dos ataques de 7 de outubro. Depois desse vídeo, Israel planeja matar os líderes da organização terrorista e ficaram ainda mais motivados em proporção direta às fortes reações ao vídeo do Hamas.
militares israelenses têm feito declarações positivas sobre tentativas de matar líderes terroristas. Amos Yadlin, um general israelense aposentado que já serviu ao serviço de inteligência do exército, disse que ele apoia a ideia de Netanyahu de acabar com os líderes do terrorismo do Hamas conforme necessário. Amos Yadlin argumentou que esta é uma atividade que a justiça exige. Mas também teve grupos no país que foram contra o plano de Israel, por exemplo. Efraim Halevi, um ex-diretor do Mossad, disse que isso era um péssimo conselho. Ele disse que eliminar os líderes do Hamas não acabaria com o perigo. Além disso, Halevi destacou que essas tentativas de matar os líderes do Hamas poderiam incitar os seguidores do Hamas e acelerar o surgimento de ameaças ainda piores. Efraim Halevi disse que as possibilidades desse plano funcionar são muito baixas. Apesar de todas essas análises e declarações levantarem a questão de quando e como Israel vai acabar com os líderes terroristas do Hamas, outra questão é quais são as probabilidades de Israel ter êxito nessa missão. Na verdade, há muita divergência sobre essa questão, mas se olharmos para os números, talvez nenhum outro país tenha a mesma experiência em realizar campanhas de assassinato pelo mundo. Na verdade, segundo o livro do jornalista israelense Ronen Bergman, Levante-se e Mate Primeiro, Israel fez mais de 2.700 operações desde a Segunda Guerra Mundial até 1997. Netanyahu, em seu primeiro mandato como primeiro-ministro, chegou a mandar que agentes israelenses eliminassem Ahmed, fundador do Hamas, que vivia na Jordânia na época. A equipe de espionagem israelense se infiltrou na Jordânia disfarçada de turistas canadenses e atacou Khaled Meshal na saída do suposto escritório político do Hamas em Amman. Um matador israelense espirrou um veneno no ouvido de Meshal, mas foi capturado com outro membro da equipe antes que ele pudesse fugir. Depois dessa operação, Meshal ficou em coma e a Jordânia ameaçou romper o tratado de paz com Israel. Portanto, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, fez um pedido a Netanyahu que encerrasse a crise. Então foi enviado um antídoto que impediu a morte de Meshal. Israel aceitou libertar Yassin, o chamado líder espiritual do Hamas, e mais 7 presos palestinos, garantindo a liberação de seus agentes na Jordânia. Mas Israel continuou sua campanha de eliminação contra o Hamas por anos. Em 2010, uma equipe de agentes israelenses com passaportes europeus falsificados chegou a Dubai fingindo serem turistas, à espera de Mahmoud al-Mabhouh, que foi um dos fundadores do braço militar do Hamas e que liderava os esforços do grupo para adquirir armas. Imagens de câmeras de segurança teriam flagrado membros do grupo de inteligência israelense disfarçados de tenistas, seguindo o líder do Hamas. Embora parecesse que Mahmoud faleceu por motivos naturais, as autoridades de Dubai afirmam ter finalmente reconhecido a equipe de assassinos, mostrando as imagens das câmeras de segurança. Em suma, Israel tem se esforçado para acabar com o grupo terrorista Hamas desde o período mais crítico de sua história. Mas o que você acha? Se a inteligência israelense tivesse eliminado todos os líderes do Hamas, será que o massacre de 7 de outubro teria acontecido? Obrigado por assistir. Não deixe de se inscrever no nosso canal Alerta Militar. Sejam sempre bem-vindos. Até breve com mais notícias.